Olá amigos, bem-vindos ao canal Matemática Space. Hoje nós vamos dar início à nossa série de vídeos sobre equação do segundo grau. Aqui eu tenho a fórmula da equação do segundo grau. ax² mais bx mais c igual a zero. Sempre igual a zero porque é isso que define a equação. Porque o que é que significa realmente essa fórmula? Veja, aqui x vai ser a minha incógnita, que pode ser também outra letra, y, qualquer coisa. E esse x² no primeiro termo é o que dá o nome de equação do segundo grau. É o expoente maior elevado a 2. A equação ela é nomeada de acordo com o seu expoente maior, né? E essas letras A, B e C são números normais, números naturais que estão aí multiplicando a variável x, ou no caso do C vai ser simplesmente um número sem estar acompanhado do x. A equação do segundo grau, nela, o termo de A ele nunca pode ser zero, porque se aqui, como está multiplicando A vezes x², né? Se A for zero, A vezes x² some, se torna zero. E se o termo de A some, deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, A tem sempre que ser diferente de zero. Para a gente entender melhor, nós vamos pegar esse exemplo bem aqui de equação do segundo grau. Olha só. Eu tenho aqui 2x² mais 4x menos 6 igual a zero. Olha só. No primeiro termo, aqui, 2x² é o termo de A. Eu sei que A vai ser igual a 2. Eu chamo a parte mesmo de A, eu chamo de coeficiente, né? O termo de A com o coeficiente 2, o x². O mais pode ser menos também, né? Aqui é só na fórmula, mas pode ser menos. O termo bx, 4x. B aqui é igual a 4, coeficiente B. Aqui eu tenho o termo de C, menos 6. Como eu disse, na fórmula é mais, mas pode ser menos. Então, C igual a menos 6. Sempre lembrando que o termo acompanha o sinal, né? Então aqui o termo de C não é simplesmente o 6, é o menos 6, e se fosse mais seria mais 6. Por que esses coeficientes são importantes? Eles são importantes porque é através deles que eu vou resolver a equação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Veja só, uma coisa interessante a notar é que a equação segundo grau e as outras equações também, ela já tem um resultado. Ela já está aqui igual a zero. Eu sei, né, que o resultado é zero. Então, o que eu vou descobrir não é o resultado aqui na frente. Eu vou descobrir o quê? O valor de x na equação. Especificamente, o valor de x, o valor que eu preciso colocar no lugar de x aqui, para que a equação dê igual a zero. Então, por exemplo, se eu fosse calcular e desse 3, eu teria que colocar o 3 no lugar aqui do x, resolver a equação, teria que dar igual a zero. Então, quando se fala em resolver a equação do segundo grau, eu falo em descobrir o valor de x para que ela dê zero. Sempre vai haver dois valores de x. Isso é determinado o quê? Pelo expoente 2. A equação que tem um expoente, o x elevado a 2, como maior expoente, ela vai ter duas raízes. Se fosse uma equação linear em que só houvesse o x, como x elevado a 1, né? Como se fosse aqui só na parte do b, só teria uma raiz. Se fosse o expoente maior 10, seria 10 raízes.
Então, sempre vai haver dois valores de x, e quando eu substituir aqui, vai dar igual a zero. E por que isso é importante? Porque descobrindo esses dois valores, eu já consigo montar o gráfico da função. Montando o gráfico da função, eu já consigo entender como ela funciona. E aqui eu tenho o gráfico da equação de segundo grau, olha. Ele é uma parábola. Não é uma linha reta. Ele é uma parábola. E olha só, os valores de x que eu descobri na equação vão ser justamente esses aqui, olha, que estão sobre o eixo x. São os lugares em que a linha do gráfico corta o eixo x. Se eu descobrir quais são esses dois lugares em que a linha corta o eixo x, e sabendo que o gráfico da equação sempre vai ser uma parábola, eu já consigo desenhar ela. Uma coisa importante a se lembrar é o seguinte, é que o formato do gráfico ele depende em grande parte do termo de A. Se o termo de A for maior que zero, ou seja, se A for positivo, então o formato vai ser esse aqui. A abertura é voltada para cima. Agora, se o termo de A for menor que zero, ou seja, se o termo de A for negativo, então a parábola vai ser voltada para baixo. Certo? Então, A positivo, parábola para cima. A negativo, parábola para baixo. Então, agora vamos para a parte prática e tentar resolver essa equação aqui. 2x ao quadrado mais 4x menos 6. Então, a primeira coisa eu já fiz, que foi o quê? Retirar os coeficientes. A igual a 2, B igual a 4, C igual a menos 6. E aí vem as duas fórmulas que a gente usa para descobrir as raízes da equação. Nós vamos usar duas fórmulas muito importantes e que se você está estudando aí no nono ano, você vai ver tanto que vai decorar ao pé da letra. Então, a primeira fórmula é delta. Delta aqui, eu chamo de delta, esse símbolo, vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. A delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa é a fórmula que a gente aplica primeiro. E a segunda fórmula, um pouco maior do que essa, né? Que vai ser, eu vou chamar aqui de x. No Brasil, essa fórmula tem o nome de Bhaskara, né? Mas em outras partes do mundo ela é chamada de fórmula quadrática. Não vai influenciar muita coisa não, né? Diz que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Né? Complicado, né? Então, olha só. O delta está dentro dessa fórmula, né? Então, por isso a gente primeiro vai descobrir o valor de delta para jogar ele aqui nessa segunda fórmula. E é essa segunda fórmula, Bhaskara, que vai me dar o valor de x. Então, olha só. Vamos começar aqui. Vou colocar aqui os coeficientes aqui do lado. A igual a 2, B igual a 4, C igual a menos 6. E vamos começar com delta. Delta vai ser igual B ao quadrado. Qual é o termo de B? 4. Então, B ao quadrado é 4 ao quadrado. Menos 4ac é 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes, qual é o termo de A? 2. 4 vezes 2. Vezes o termo de C. O termo de C, como é negativo, a gente coloca entre parênteses, para não ficar o vezes e o menos aqui. Continuando. Delta vai ser igual
4 ao quadrado é 16. Aqui, para resolver essa multiplicação, eu tenho que levar em conta que eu tenho um sinal negativo, né? Então, eu preciso fazer o jogo de sinal. Se fosse tudo positivo, eu só multiplicava. Então, eu faço aqui, ó. Menos por mais, o mais aqui do 2, dá menos. E menos por menos, dá mais. Então, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6 dá 48. 48. Eu estou fazendo assim mais rápido porque não vamos focar muito assim nas operações não, né? Então, delta vai ser igual 16 mais 48 dá 64. E aqui eu tenho o meu valor de delta. Agora, é bom abrir um parêntese e mencionar que o delta ele também é chamado de discriminante. Por quê? Porque de acordo com o valor de delta, eu vou entender como é que vai ser as minhas raízes. Como assim, olha? Se delta ele for maior que zero, ou seja, se delta for positivo, nós vamos ter duas raízes reais, porque a gente está trabalhando assim no conjunto dos números reais, né? Duas raízes reais diferentes. Delta positivo, duas raízes diferentes. Se delta for igual a zero, delta igual a zero, então nós vamos ter duas raízes reais também, né? Só que iguais. O mesmo número com sinal diferente, né? Se, por exemplo, se o resultado lá no final der 4, então vai ser mais 4 menos 4. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. E se delta for menor que zero, ou seja, se delta der um valor negativo, então não há raízes reais. Importante essa distinção aqui. Ou seja, se você calculasse delta e aparecesse um valor negativo, você já parava a conta aí. Não tem mais o que avançar. Você simplesmente diria, não possui raízes reais. Poderia encerrar nesse caso. Não é que não possui, mas raízes nos números complexos, que geralmente a gente não vê em ginásio e ensino médio. Então, nesse caso, como o nosso delta aqui deu 64 positivo, nós vamos ter duas raízes reais diferentes. Fazendo isso, agora eu vou aplicar Bhaskara. E aqui eu venho colocando Bhaskara, ou no caso x, vai ser igual a menos b, repetindo, é sempre bom repetir, né? Mais ou menos delta, raiz de delta, né? Sobre 2a. Substituindo agora. X vai ser igual menos b, lembrando aqui, ó, o valor de b é 4. Então, menos b vai ser menos 4. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 64. Sobre 2a, o valor de a, ó, 2. 2a, 2 vezes 2. Delta vai ser igual menos 4, mais ou menos, a raiz de 64 é 8. Sobre 2 vezes 2, 4. Tá aqui. Então você percebe que aqui a gente chegou no ponto em que a gente tem que observar o seguinte: esses dois sinais, mais e menos. Eu não disse que são duas raízes? Então vai ser, eu vou fazer essa mesma conta aqui
uma vez usando o sinal de mais, outra vez usando o sinal de menos. Então, para diferenciar, eu digo que x', ou posso dizer x1, colocar um aqui embaixo, né, para indicar a primeira raiz, vai ser igual a menos 4 mais 8 sobre 4, igual menos 4 mais 8, sinal diferente, vai dar 4, mais 4, né? Repito, 4 embaixo. 4 dividido por 4 dá 1. Consegui o meu primeiro resultado. Então lá eu já sei que o gráfico toca o eixo X no 1. 1 positivo. Vamos fazer agora o X, duas linhas, a segunda raiz. Fazer a conta utilizando agora o sinal de menos. Menos 4, menos 8, sobre 4. Menos 4, menos 8, sinais iguais, né? Conserva o sinal e soma. 4 mais 8, 12. Repito, 4. Menos por mais, menos. 12 dividido por 4 dá 3, né? 3. E aqui eu tenho a minha segunda raiz. Olha só. 1 e menos 3 vão ser os lugares em que o gráfico toca o eixo X, correto? Então, ó, vamos fazer aqui essa solução, montando no gráfico, né? Eu posso colocar aqui em cima para facilitar, que a solução vai ser igual a 1 e menos 3. E aqui agora é só eu montar o meu gráfico. Coloco aqui o eixo X. E aqui o eixo Y. No centro é a origem, né? E olha só, vou marcar aqui o 1 e até o menos 3 no lado negativo. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então eu sei que um ponto vai ser o 1, o outro ponto vai ser o menos 3. E olha só, como a equação tinha o termo de A positivo, então a parábola vai ser voltada para cima. Então aqui eu já posso desenhar o meu gráfico. Pronto. Aqui eu faço o meu gráfico e eu já entendo como funciona a minha função. Também é uma forma de descobrir o vértice, que é esse ponto mais baixo aqui do gráfico, para ficar mais exato possível. Mas esse é material para outro vídeo. Então, pessoal, é isso aí. Vai sair mais vídeos sobre outras formas de resolver a equação, que também existe a soma e o produto, o método de completar quadrados, e também vídeos resolvendo exemplos com vários formatos de equação. Então, até a próxima.